Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão cercados. Isso está acontecendo agora. A Polícia Federal acaba de desmontar um esquema de 26 bilhões de reais que drena dinheiro dos cofres públicos e coloca o Centrão no centro de um furacão político. Nos corredores do Congresso, neste exato momento, o pânico se instalou. Aliados correm de um lado para o outro tentando controlar o estrago. Enquanto Brasília pega fogo, o presidente Lula observa tudo com aquele sorriso estratégico de quem esperou esse momento por meses. Isso não é mais um escândalo qualquer. Estamos falando da maior operação contra a sonegação fiscal da história do Brasil. Mais de 600 agentes da PF batendo portas simultaneamente em 5 estados. Empresários milionários sendo investigados. Refinarias que movimentam bilhões expostas. No meio disso tudo, o presidente da Câmara aparece como convidado de honra em um jantar oferecido justamente pelo maior devedor do país. A coincidência política é devastadora. Enquanto Hugo Motta jantava com executivos da refinaria em Nova York, ele segurava no Congresso o projeto de lei que combate exatamente esse tipo de esquema. Agora, com a operação estourada, ele foi obrigado a recuar. Alcolumbre também sente a pressão. O clima no entorno dele é de tensão máxima. Lula? Lula assiste calmo, porque a estratégia dele sempre foi essa: dar autonomia para a Polícia Federal trabalhar e deixar que os fatos falem por si. Para entender como chegamos até aqui, preciso te levar alguns meses atrás. Quando Lula assumiu o 3º mandato, ele encontrou um Congresso completamente diferente dos seus governos anteriores. Os parlamentares hoje têm mais poder do que jamais tiveram. Controle sobre o orçamento secreto, emendas bilionárias, influência direta sobre obras e contratos. Chegou a um ponto em que deputados diziam abertamente que não queriam ser ministros. Isso era impensável há 10 anos. Mas agora, com bilhões nas mãos, ser ministro virou um cargo menor. Estamos falando de parlamentares controlando individualmente entre 50 e 100 milhões de reais em emendas por ano. Dinheiro que eles decidem onde investir, quais obras financiar, quais prefeituras beneficiar. Um poder que nem os ministros de Lula têm. Lula percebeu que enfrentar esse esquema de frente seria impossível. O Centrão é forte demais, tem dinheiro demais, conexões demais. Então ele mudou a estratégia. Em vez de brigar politicamente, ele fez algo mais simples e mais eficaz. Deu autonomia total para a Polícia Federal. Liberou verba, liberou estrutura e deixou claro que não haveria interferência. Nenhuma. Zero. A PF começou a trabalhar. Investigações diferentes que foram se cruzando. Um caso levava a outro. Um nome aparecia aqui e reaparecia ali. De repente, o cerco começou a apertar em cima de gente muito próxima aos caciques do Centrão. Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Arthur Lira, Hugo Motta. Todos eles com aliados sendo investigados por esquemas pesados. Lula só observava. Sem pressa. Esperando o momento certo. O momento chegou. Na madrugada de ontem, mais de 600 agentes da Polícia Federal saíram às ruas. A operação atingiu 190 alvos espalhados por 5 estados. Portas sendo derrubadas. Documentos apreendidos. Computadores levados. Empresários milionários sendo conduzidos para depoimento. Entre os alvos, mansões avaliadas em dezenas de milhões, carros de luxo importados, helicópteros particulares. A PF apreendeu mais de 200 milhões de reais em bens bloqueados imediatamente. Segundo investigadores, alguns dos empresários tentaram embarcar em voos internacionais nas horas anteriores à operação. Não conseguiram. Os passaportes já estavam sob restrição judicial. A inteligência da PF acompanhava cada movimento há semanas. O alvo principal? A Refit, uma refinaria que opera em Manguinhos e que por anos foi tratada como a maior devedora do país. Mas isso não é só sobre dívida fiscal. Segundo as autoridades, a Refit operava um esquema tão sofisticado de fraude que virou símbolo do crime do andar de cima. Offshores nos Estados Unidos, fundos em cascata, empresas de fachada, redes familiares criadas para esconder lucros e reduzir artificialmente o pagamento de impostos. Um mecanismo perfeito, como um relógio suíço, só que movido à fraude. Estamos falando de homens ricos que construíram fortunas enquanto o dinheiro público desaparecia. Os números explodiram nas manchetes. 26 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. 26 bilhões.
Esse é o tamanho do rombo. Para você ter noção, 26 bilhões de reais é o equivalente a 2 anos inteiros de Bolsa Família para 20 milhões de famílias brasileiras. Só no Rio de Janeiro, foram 10 bilhões de reais sonegados. Sabe quanto custa todo o aparato policial do Rio por ano? 9 bilhões. A Refit sozinha sonega mais do que o estado inteiro gasta com polícia. Enquanto isso, os donos dessa operação acumulavam patrimônio milionário às custas do contribuinte. Esse dinheiro poderia ter financiado hospitais, escolas, creches, programas sociais. É dinheiro que falta aqui embaixo e sobra lá em cima. Como sempre acontece quando o rastro é de bilhões, o cheiro da política aparece forte. Aqui a história vira de vez. Enquanto a bomba explodia no Brasil, fotos e relatos começaram a circular, mostrando Hugo Motta como convidado de honra em um jantar de gala oferecido pela própria Refit. Isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados foi a Nova York para jantar com os executivos do grupo, que acabou de ser exposto pela maior operação da década. Segundo pessoas que estiveram no evento, Hugo Motta circulou como estrela entre os empresários da Refit, o mesmo grupo que o governo federal aponta como o maior devedor do país. O jantar aconteceu em um dos restaurantes mais caros de Manhattan. Havia outros parlamentares brasileiros presentes, segundo relatos. Executivos de empresas ligadas ao setor de combustíveis, lobistas, empresários do ramo imobiliário. Um evento privado, discreto, longe dos holofotes brasileiros, mas as fotos vazaram. E quando vazaram, a reação nos bastidores de Brasília foi de choque. Até aliados de Hugo Motta ficaram sem palavras para explicar a situação. Esse jantar custou caro aos cofres públicos. Quando você ver quanto ele gastou nessa viagem, vai cair da cadeira. Hugo Motta gastou 15 mil reais em diárias de hotel. 5 mil reais por dia. 3 dias em Nova York. Ele não foi de voo comercial, não. Hugo Motta viajou de avião da Força Aérea Brasileira. O custo dessa viagem? Pelo menos 300 mil reais pagos pelo contribuinte. Um homem rico vivendo às custas de quem paga imposto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha normal o presidente da Câmara viajar de avião militar para jantar com o maior devedor do Brasil? Isso não deveria estar acontecendo. Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, ele segurava há meses o projeto de lei que endurece as regras contra devedores. Um projeto que o governo Lula considera essencial para combater grandes esquemas de sonegação. A pergunta que correu pelos corredores do Congresso foi simples e direta. Por que o presidente da Câmara estava justamente com esse grupo dias antes da maior operação da PF contra eles? Ninguém acusa nada diretamente, mas a coincidência política, devastadora, tem um detalhe ainda mais explosivo. A operação não atinge só Hugo Motta. Davi Alcolumbre também aparece citado nas conversas de bastidor, como preocupado com os desdobramentos. O clima no entorno dele é de tensão máxima. Olha, na minha opinião, esse é o ponto mais perigoso dessa história. A operação expõe relações que o Centrão preferia manter longe dos holofotes, porque tem algo que a mídia não está mostrando com a devida ênfase. Nos bastidores, autoridades comentam que a Refit tinha conexões nebulosas com estruturas investigadas por lavagem de dinheiro, usadas por facções criminosas. O PCC, especificamente, usa o setor de combustíveis para lavar dinheiro em escala industrial. Como? Comprando refinarias, usinas de etanol e centenas de postos de gasolina. Segundo dados da Polícia Federal, o PCC controla direta ou indiretamente mais de 300 postos de combustível em 4 estados. São pelo menos 5 refinarias de pequeno e médio porte, operando para a organização. 3 usinas de etanol no interior de São Paulo. A operação movimenta, segundo estimativas da inteligência, cerca de 2 bilhões de reais por ano só em combustíveis. Desses 2 bilhões, pelo menos metade é dinheiro lavado. O esquema é tão grande que envolve distribuidoras inteiras, transportadoras e até fiscais que fazem vista grossa mediante propina. O esquema funciona assim. O posto falsifica notas fiscais para mostrar faturamento maior do que o real. A refinaria que fornece para esse posto também falsifica as notas,